irmão. Não para pedir que o Senhor tire a luta de cada irmã, mas para que o Senhor possa fortalecer cada irmão, para que o Senhor possa fortalecer cada irmã, para suportar a sua luta, para ser vitorioso, Senhor. Oh, meu sangue, Deus eterno, aleluia, Senhor amado, que o Senhor transforme a minha vida. Now, in that you see, now like our Pentecostal groups, Agora naquilo, você vê, agora como nossos grupos pentecostais, it's the grassroots of that. isto é a raiz da grama daquilo. See what they do? They get the focus well. Now here's a woman can preach like a lightning. Vem, o que eles fazem? Eles apanham o foco. Bem, agora aqui está uma mulher que pode pregar como um relâmpago. Well, that's no doubt at all. Absolutely. Bem, não há dúvida de modo algum, absolutamente. I heard some women preachers could preach that man couldn't even stand in their shadow and doing it. Eu ouvi algumas mulheres pregadoras que podiam pregar que os homens não podiam nem mesmo se colocar de pé à sombra dela fazendo aquilo. But that doesn't have one thing to do with what's righteous. Mas aquilo não tem nada a ver com o que é justo. See? Doesn't have one. Bem, não tem. Paul said, if one speaks in tongues and there be no interpreter, then let him hold his peace. Paulo disse, se alguém fala em línguas e não há nenhum intérprete, então que fique calado. He said, I can't hold my peace. Ele disse, eu não posso ficar calado. But the Bible said you can. See? So that's it. See, Mas a Bíblia diz que você pode. Vem, então é isto, vem. it must be done in order, placed in order, Isto deve ser feito em ordem, colocado em ordem, put in its place, and there remain ever in its place. colocado em seu lugar e ali permanecer sempre em seu lugar. See, there you get out of focus. Veja aí, você sai de foco, That causes hard feelings, greed, and so forth. o que causa os duros sentimentos, mágoa e assim por diante. Instead of focusing ourselves back with the Word, Ao invés de focalizarmos de volta a palavra, we focus ourselves out and see, focalizamos em nós mesmos. E veja, well, let them do what they see. See what they, this is the way, bem, deixe-os fazer o que eles veem, como é isto? Da maneira, então, all right. Now we find that it breaks up the fellowship of homes. correto. Agora descobrimos que isto rompe o companheirismo dos lares. It breaks up the fellowship of churches. Isto rompe o companheirismo das igrejas. It breaks up the fellowship of nations. Isto rompe o companheirismo das nações. That same thing. Essa mesma coisa. Nations wants to see their own way. As nações desejam ver seu próprio caminho. Germany wants to see their way alone. A Alemanha deseja ver seu caminho sozinha. Russia wants to see their way alone. A Rússia deseja ver seu caminho sozinha. America wants to see her way alone. See? A América deseja ver seu caminho sozinha. Vem, And then, see, that's it. It's the spirit of the nations. You find it. Wherever you go, you find a national spirit. então isto, veja, é isto. É o espírito das nações. Você encontra isto. Seja o que for que você vá,
você encontra um espírito nacional. I went in and they have different ways. Eu fui e eles têm maneiras diferentes. It's so strange. É tão estranho. If I had the time, I'd just like to skip through some of the nations and show you. Se eu tivesse tempo, eu gostaria de passar por algumas nações e lhes mostrar. When you go into Germany, you find a military spirit. Quando você vai à Alemanha, você encontra um espírito militar. Everything's military. Tudo é militar. You have to stand straight, walk straight, cut your corners and everything. It's military. Você tem que se colocar de pé corretamente, andar ereto, reduzir nas esquinas e tudo mais. É militar. You go into France, you find an immoral spirit. Você vai à França, você encontra um espírito imoral. Just women and wine and liquor and stuff like that, see. Só mulheres e vinho e licor e coisas assim, vem? Ó quão cego andei, tremi. Ó quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia meus pecados carregaram em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par.
Deus. Nós vamos cantar de número 169. 169. Toredó. Estou seguindo a Cristo no santo caminho que vai para o céu. Passei por outros caminhos, mas felicidade não encontrei. Não tenho mais saudade dos tristes caminhos por onde passei, pois a felicidade que eu almejava agora encontrei. Não tenho mais saudade, porque neste mundo só tenho ilusão. Felicidade é Cristo e hoje Ele mora em meu coração. Antigamente eu via o mundo florido e cheio de cor, mas era fantasia e eu logo vi que não tinha valor. Não tenho mais saudade dos tristes caminhos por onde passei, pois a felicidade que eu almejava agora encontrei. Não tenho mais saudade, porque neste mundo só tenho ilusão. Felicidade é Cristo e hoje Ele mora em meu coração. Que Deus continue nos abençoando. Amém. Tivemos uma escola dominical muito abençoada, né? Ouvimos a palavra de Deus. Não tem como não ser abençoado quando nós estamos ouvindo a palavra de Deus. Não temos motivos para viver queixando. Esse é um destaque do programa de rádio. Não temos motivo para viver queixando, reclamando. Por outro lado, tem pessoas que têm tantos motivos para reclamar, queixar, mas isso às vezes esquece que é salvo, porque o eleito de Deus, que foi salvo antes da fundação do mundo, ele não tem motivo para reclamar, porque a salvação supera tudo. Tudo que nós temos é a salvação. Tudo que nós temos, essa é a maior riqueza que existe. A pessoa pode ter muita riqueza material, mas se ela não tem salvação, isso não vale nada. Isso perde, isso acaba. Isso é do programa de rádio. Hoje nós não vamos ter destaque, só vou destacar um parágrafo aqui, ou dois, que nós já passamos. O profeta diz: o Espírito Santo somente é o revelador da revelação divina de Cristo. Espírito Santo, somente Ele é o revelador. Isso deveria nos descansar mais, porque se o Espírito Santo não entra em cena, se Ele não revela, não adianta, como o pastor Ivaldo disse no domingo passado, domingo passado, não adianta eu ficar insistindo, não adianta você ficar insistindo.
Não adianta ficar preocupado. Às vezes, no início, quando eu comecei a pregar, eu pensava assim, quando tinha um visitante, tinha que pregar para ele, né? Aí o culto ficava só para o visitante. E o visitante fica até constrangido. Às vezes ele sai constrangido, mas o pregador só pregou para mim. Às vezes constrange a pessoa de tanta insistência para ele aceitar. Mas ele não vê, ele não foi revelado, o Espírito Santo não abriu os seus olhos, não adianta. Tudo teve o seu tempo, né? Conta que se um pregador pregou e no final ele fez um apelo. Tinha uma irmã lá que estava assistindo que não quis aceitar, não quis levantar a mão. E ele direcionou para ela, falou, e se você for embora, isso era na roça, viu? Era na roça. Você vai embora agora à noite e uma cascavel te pega e você morre, você vai para o inferno. Aí ela foi obrigada a aceitar, porque por insistência, né? Ela ficou com medo, falou, gente, eu vou aceitar, porque sei lá se essa cobra vai estar na estrada. E ela levantou a mão. Mas não, acho que não voltou mais nenhum culto, né? Esse foi o último. Então é isso que o profeta está mostrando para nós. O Espírito Santo somente é o revelador da revelação divina de Cristo. E tem sido em todas as eras. Não é só nesta última era. Em todas as eras. Essa é a única maneira como você o conhecerá hoje. A única maneira como você receberá a tríplice revelação de Deus é pelo Espírito Santo. É a única maneira como isto pode chegar a ser. É que você seja predestinado para vê-lo. Não adianta a gente ficar tentando fazer a pessoa ver, se ele não é predestinado. Mas se ele é predestinado, apenas um folheto, uma frase que a pessoa lê, aquilo começa a clarear. Porque o Espírito Santo começa a revelar aquilo para aquela pessoa. Senão, você nunca verá. Se você não for predestinado para vê-la, você nunca verá. Porque essa luz pode brilhar, de repente você irá-se embora e zombará disto. E o invalidará por meio de explicação, por alguma concepção intelectual. Quando o próprio Deus, Ele mesmo manifestando-se e provando, veja, porém, se não está em você vê-la, você não a verá. Mas se está, você verá. Como você viu, como você foi revelado. Graças a Deus por isso. E a isso nos leva a não ficar reclamando. Porque nós somos revelados e reconhecemos a nossa salvação. Temos certeza disso, né? Nós vamos orar nesse instante. A escritura é São Marcos, capítulo 11, versículo 22 a 26. São Marcos, capítulo 11, versículo 22 ao versículo 26. Vai ser usada pelo irmão Adair Henrique nesta noite. Essa é a escritura. São Marcos, capítulo 11, versículo 22 a 26. Se você tem um pedido nesta noite, coloque diante de Deus, e Deus conhece o seu pedido. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por grandes coisas que tem feito, Senhor, por nós. E nós reconhecemos isto porque o Senhor nos deu esse privilégio de reconhecer esta tão grande salvação, porque estávamos perdidos,
mas o Senhor proveu um meio para nos salvar. E aqui estamos seguros disto. Estamos gratos pelas bênçãos do Senhor. Continue nos abençoando, Senhor. Fala conosco através da Tua palavra, mais uma vez nesta noite. Se há algum enfermo nesta noite, que possa sair curado. Se há algum triste, que possa sair alegre nesta noite. Pois nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar o Senhor com as nossas ofertas. Difíceis na vida para suportar. Há momentos que a cruz é pesada, sozinho não posso levar. A jornada que eu empreendi ao porto celestial. O meu mestre é piloto seguro e de mim cuidará. Jornada gemendo e chorando aos pés de Jesus. Muitas vezes vou quase caindo com o peso da cruz. Meu amigo, com sua mão forte, Jesus é a minha sorte. Na celeste Jerusalém eu chegarei. Momentos difíceis na vida para se esconder, como Elias debaixo do pé de zimbro pediu pra morrer. De repente uma voz mansa e suave vem comigo falar, me conforta, anima e ajuda a continuar. Jornada gemendo e chorando aos pés de Jesus. Muitas vezes vou quase caindo com o peso da cruz. Meu amigo, com sua mão forte, Jesus é a minha sorte. Na celeste Jerusalém eu chegarei. Gemendo e chorando aos pés de Jesus. Muitas vezes vou quase caindo com o peso da cruz. Meu amigo, com sua mão forte, Jesus é a minha sorte. Na celeste Jerusalém eu chegarei. Amém. Eu disse para o irmão Dair Henrique, falou, vou entregar para você antes das 7. Mas tem o tempo suficiente, né? Mas eu disse para ele, se terminar mais cedo não tem problema, né? Então ele tem liberdade. Somente crer, tudo é possível. Vamos receber o irmão Dair Henrique.
Amém. Boa noite com Jesus. É um prazer estar aqui novamente com os irmãos. Agradeço ao pastor Ivaldo pela tamanha confiança, né, de nos deixar aqui trazer, com essa grande responsabilidade, estas palavras para o povo de Deus. Me acompanha mais uma vez a minha esposa, a irmã Namani. Um tempo atrás eu fui lá em Vianópolis e esqueci de apresentar minha esposa, o pastor Wilson. Coisa de iniciante, né? Coisa de quem está começando agora. A gente fica preocupado com algumas coisas, aí esquece de outras coisas importantes também. Mas hoje eu apresentei, hoje eu lembrei. Nosso assunto hoje é fé perfeita. Todas as citações que eu vou fazer estão baseadas na mensagem com o mesmo título que o profeta pregou, a fé perfeita. E quando eu comecei a folhear a mensagem, a ler, eu imaginava que seria bem fácil o tema, mas eu percebi que não. A mensagem é bem grande e tem coisas profundas ali. Então, por causa disso, eu decidi chamar de Fé Perfeita, parte 1. Porque nem num culto de escola dominical daria para a gente estudar com clareza uma mensagem como essa. Então, hoje é Fé Perfeita, parte 1. Se eu voltar aqui algum dia, será Fé Perfeita, parte 2. Né? E se não terminar, vai ter a parte 3 ainda. Mas é um tema maravilhoso. Por que esse tema? Fé perfeita é a fé que o nosso Senhor Jesus Cristo teve, que Ele manifestou quando Ele esteve aqui na Terra. E essa fé perfeita é uma coisa tão sobrenatural que, através dela, o Senhor Jesus Cristo operou milagres. E o que é um milagre por si só? Milagre é uma coisa que desafia a lógica, desafia o raciocínio humano, desafia a ciência. Então, todas as obras que Jesus fez, que desafiam a lógica, a ciência, foram milagres. E Ele fez essas coisas, essas maravilhas, através da fé perfeita. Então, fé perfeita é um tema difícil de ser abordado, porque através dela se faz coisas que desafiam a lógica. Então, só como uma introdução, eu vou falar aqui de 3 milagres de Jesus, que para mim, eu tenho como os meus preferidos, né? Os meus 3 milagres preferidos. O primeiro foi Jesus alimentar uma multidão de 5.000 pessoas, usando apenas 5 pães e 2 peixes. Esse é um dos milagres que mais me chama a atenção. O que esse milagre desafia? Ele desafia a nossa lógica, nosso raciocínio. Porque qualquer um de nós pode imaginar que 5 pães não são suficientes para alimentar 5.000 pessoas. Ainda mais sabendo que, depois de ler ali na passagem, né, nós percebemos que a quantidade de pães que sobrou depois que o povo se alimentou era muito mais do que o que tinha no início. Então, como que você pega 5 pães, alimenta 5.000 pessoas e a quantidade que sobra é mais do que o que tinha no início? Então, esse é um milagre que desafia até a matemática. Não tem sentido nenhum, segundo a matemática. Então, lá, desde o primário, as crianças são ensinadas, né? Tinha 5 pães, comi 3, sobrou 2. Só que lá, nessa passagem bíblica, nesse milagre da multiplicação dos pães, aconteceu algo que não faz sentido na matemática. Porque você tinha 5 pães, 5.000 pessoas comeram e o que sobrou era mais do que o que tinha no início. Outro milagre que também me fascina bastante é Jesus andar sobre as águas. Jesus caminhou sobre as águas e foi em direção ao barco onde estavam os discípulos. Esse também é um milagre impossível, segundo a ciência, porque a física explica que aquele corpo que é mais pesado tem que estar embaixo e o corpo que é mais leve tem que estar em cima. Então, se eu pego um pedaço de ferro e jogo dentro de um corpo d'água, dentro de uma represa ou de um mar, esse pedaço de ferro tem que afundar, porque ele é mais pesado que a água. Agora, se eu pego uma bola cheia de ar,
e jogo, ela não afunda, porque o ar é mais leve que a água. Então, segundo a física, aquilo que é mais pesado tem que descer, e aquilo que é mais leve tem que subir. Mas como que Jesus, em um corpo humano, conseguiu caminhar sobre as águas? Então, esse é um milagre que desafia as leis da física. Jesus quebrou a lei da gravidade para poder andar sobre as águas. Jesus quebrou uma lei da matemática para multiplicar os pães. E o terceiro milagre que eu quero destacar é Jesus ressuscitando Lázaro. Jesus ressuscitou outras pessoas. Ele ressuscitou um defunto lá, filho da viúva de Naim. Ele ressuscitou uma garota, que estava ali sendo velada. Mas o mais tremendo de todos é a ressurreição de Lázaro. Porque Lázaro já estava enterrado, já havia morrido fazia 4 dias, não é, pastor Luiz? 4 dias. O corpo dele estava em decomposição. É o que nós falamos, apodrecer. O corpo de Lázaro estava apodrecendo. As células sanguíneas, as células da vida, as células do coração, as células do cérebro já estavam se decompondo. É o processo natural que ocorre com todos nós, que ocorrerá com todos nós, quando o nosso corpo tiver que voltar para o pó. Ele se decompõe. E esse processo é irreversível. Quando ocorre um acidente, que ocorre a gangrena em um membro, por exemplo, a ciência não consegue recuperar esse membro que se decompôs. A única solução é amputar, para que aquilo não se espalhe pelo resto do corpo. Agora, Lázaro já estava morto fazia 4 dias. O seu corpo já estava se decompondo. E Jesus reconstruiu essas células. Esse milagre, para mim, ele desafia a medicina. A minha formação não tem nada a ver com medicina, mas eu me coloco no lugar de algum enfermeiro ou médico e imagino como é complicado imaginar esse milagre da ressurreição de Lázaro, porque não é só uma ressurreição, é uma recomposição de um corpo que estava se decompondo. Então, esses 3 milagres aqui já servem para instigar a nossa imaginação, para deixar a gente bem curioso sobre essa fé perfeita. Que fé é essa que desafia a matemática, a física, a medicina, a lógica? Que fé é essa? De onde ela vem? E como fazer para nós alcançarmos esse tipo de fé? Então, essa é a nossa motivação nessa noite. Vamos estudar, vamos ver como é que isso acontece. E, como eu disse, todas essas observações, todas essas citações estão na mensagem A Fé Perfeita, que o irmão Branham pregou. Vamos, neste momento, ficar de pé e ler a Bíblia. Na escritura que foi anunciada, São Marcos, capítulo 11, versículos 22 ao 26. No versículo 22, São Marcos escreve: E Jesus, respondendo, disse-lhes: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas. Oremos. Grande Deus, nosso amado Pai, a Tua palavra tem maravilhas, ó Deus, muito mais profundas do que a nossa simples imaginação poderia alcançar. Mas o Senhor, através da revelação do Teu Espírito Santo em cada um de nós, pode nos dar, ó Deus, uma parte dessas bênçãos nesta noite. Que o Senhor possa, ó Pai, esclarecer para cada um de nós, inclusive para mim,
que o Senhor venha nos abençoar ricamente mais uma vez com a Tua palavra. Eu creio que o Espírito Santo conhece as necessidades de cada coração nesta noite. E eu te peço, ó Pai, que a Tua palavra venha de encontro às nossas necessidades. Que o Senhor venha, ó Pai, a ajudar a Tua igreja a subir mais um degrau na fé, no Espírito, na vida vivida, na consagração. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém, Senhor. Podeis assentar. Nessa escritura nós vimos então Jesus com muita certeza afirmando. Vamos voltar aqui e ler um pouco mais com calma. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Jesus disse essas palavras não só da boca para fora. Jesus cria absolutamente nessas palavras. Ele tinha a fé perfeita. Por isso ele podia afirmar que se a pessoa tem esse tipo de fé, ela pode mover uma montanha. Então nós podemos aplicar essa montanha não só para a parte física de uma montanha de terra em si. Nós podemos aplicar isso para um problema que estamos passando. Uma montanha muito difícil na nossa vida, um problema financeiro, um problema conjugal, uma perseguição, uma aflição. Se a pessoa orar com fé e tiver esse nível de fé que Jesus disse, ele pode mover essa montanha e fazer com que ela se atire sobre o mar. Nós vamos começar aqui com a definição de fé. O que é essa fé que o irmão Branham estava falando? A nossa definição de fé está em Hebreus 11, versículo 1, onde o apóstolo Paulo disse: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Essa é a definição da fé. Então ela é duas coisas. Ela é o firme fundamento das coisas que se espera. O que é que nós esperamos nesta terra, neste mundo? O arrebatamento. E qual que é o firme fundamento que nós temos para crer nesse arrebatamento, para esperar esse arrebatamento? É a fé. E, em segundo lugar, ela é a prova das coisas que se não veem. Nós não podemos ver a Deus, mas a fé é a prova de que Deus existe, porque ela é a prova das coisas que se não veem. Então, ainda que eu não vejo a Deus, ainda que eu não veja o Espírito Santo, a minha fé prova para mim que tudo isso é real. Ainda que os sintomas estejam dizendo para a pessoa que ela não foi curada, a fé é a prova daquilo que ela não vê. Então, isso é fé. É a definição que Paulo deu para nós. A fé ela é o sexto sentido do cristão. Todos nós já ouvimos esta frase. A fé é o nosso sexto sentido. Todos sabem que nós temos 5 sentidos no nosso corpo. Então, eu vou conhecendo o mundo em que eu vivo através dos 5 sentidos. É através daquilo que eu posso tocar, através daquilo que eu posso cheirar, através daquilo que eu posso ouvir, sentir o gosto e ver. Então, esses são os 5 sentidos. E desde criança nós vamos montando as nossas verdades baseados nesses 5 sentidos. Então, a criança só vai acreditar que a queimadura dói quando ela queimar a primeira vez. Então, o sentido do tato cria essa verdade para ela. E aí ela não vai duvidar mais. Basta a primeira, né? Alguns que são mais custosos um pouco, talvez queimam outras vezes. Mas através do tato, nós temos essa verdade, que a coisa quente ela queima e queimar dói. Então, desde criança, nós vamos construindo essas verdades baseadas nos 5 sentidos. Agora, o cristão tem um 6º sentido, que é a fé. Agora, uma pessoa em sã consciência, ela não duvida do seu próprio sentido. Tem gente que fala, né, eu só acredito vendo. Ou seja, qual que é a principal fonte de verdade para ela? É esse sentido da visão. Então, quando ele vê, ele acredita que é verdade. Tem gente que
talvez ali numa fofoca, né? Fala, o fulano falou isso, isso e isso de você. Aí a pessoa fala, não, eu não acredito que ele falou isso de mim. Eu só ia acreditar se eu escutasse ele falando. Ou seja, qual que é a fonte de verdade dessa pessoa? É a audição. Só se ela ouvir que ela vai acreditar. Se ela ouvir com a voz daquela pessoa. Então nós somos assim, nós acreditamos naquilo que o sentido nos fala. Eu acredito que vai estar queimando se eu começar a sentir o cheiro de fumaça, se eu ver o fogo ou se eu ouvir o barulho, um estalo, alguma coisa. Então nós temos uma crença absoluta nos nossos sentidos. Uma pessoa que está em sã consciência não duvida dos seus sentidos. Então, se eu estou vendo que tem uma criança sentada nesse banco, tem uma criança sentada nesse banco. E não tem ninguém que me convença do contrário. Existem algumas doenças mentais, é claro, né, como a esquizofrenia, que a pessoa, mentalmente, ela está vendo, mas o objeto não está lá. Então, nós estamos falando aqui de coisas que existem, de pessoas em sã consciência, pessoas saudáveis mentalmente. Ora, se ninguém duvida dos próprios sentidos, e a fé é o nosso sexto sentido, então a fé também não concede à pessoa ter dúvidas. Assim como eu não duvido daquilo que eu vejo, eu não duvido daquilo que a minha fé tem. Eu não duvido daquilo em que a minha fé está firmada. Se a fé é o meu sexto sentido, eu acredito na minha fé tanto quanto eu acredito nos meus olhos, nos meus ouvidos, no meu nariz e na minha língua, no meu paladar. Então, o irmão Branham tenta nos mostrar que a fé, ela é uma substância. Ela não é uma esperança somente. Não se trata de esperar ou achar que eu vou receber. A fé, ela é absoluta. Ela é uma substância. Tanto quanto eu tenho certeza que eu estou pegando nesse copo, porque eu estou sentindo, a fé tem a mesma certeza de que eu vou obter uma cura, de que eu vou obter uma vitória e de que eu vou ser liberto de alguma coisa. Então, essa é a fé perfeita. No parágrafo 17 da mensagem A Fé Perfeita, o irmão Branham disse o seguinte: aquele que vem a Deus tem que crer que Ele existe. É impossível agradar a Deus sem ter fé. Você não o pode agradar de outra maneira. Se você diz que crê em Deus, ainda quando nunca o tem visto, então tem que crer por fé. Você crê em Deus? Mas você nunca viu a Deus. Então, de onde vem essa crença? É a fé. Ela é a prova das coisas que não se veem. Então, quem diz que crê em Deus só pode obter isso através da fé. Se, pelo contrário, você pudesse ver, então já não seria fé. Qualquer coisa que os sentidos declaram já não tem nada a ver com a fé, porque já é fato científico. Isso já não é fé, porém, você tem que acreditar em Deus com fé. Aquele que vem de Deus tem que crer em Deus, e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E você tem que vir a Deus por meio da palavra. Tome a palavra assim como diz, e então você estará correto. São as palavras do profeta. Então aqui ele já nos mostra que não tem como nem mesmo crer em Deus se não for através da fé. A fé perfeita, ela é uma substância para o cristão. Acredito que todos aqui já viram nos cultos de encontro, quando o pastor Joaquim chama as pessoas para o altar para fazer aquelas orações. E ele faz aquelas orações em silêncio. Então pede que toda a audiência se aquiete e fique em silêncio. Até mesmo as crianças fazem silêncio naquela hora. Uma coisa tremenda. E é possível sentir uma atmosfera diferente. E ele fala para as pessoas que estão ali na frente: não diga nada. Fique aqui na frente até você obter essa substância, até você obter esta certeza. E as pessoas vão ficando ali, e essa fé vai crescendo, vai aumentando, até ela ficar com tanta certeza como qualquer sentido, né? Como o exemplo do copo que eu dei. A pessoa tem aquilo como uma certeza absoluta e não resta mais dúvida.
Tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. É assim que o hino fala. Então, é tão certo quanto eu escuto, tão certo quanto eu vejo. Isso é a fé perfeita. Agora que nós já sabemos o que é a fé perfeita, o profeta nos explica qual que é a condição para ter essa fé. Durante muito tempo, quando eu era mais jovem, essa foi a minha maior preocupação. Como que eu vou obter uma fé como essa que Jesus tinha, para fazer aqueles milagres que ele fez? Acredito que todos nós temos essa preocupação, porque esses sinais seguirão aos que creem. Então, se nós cremos em Jesus, aqueles sinais que ele fez têm que nos seguir. E como? É só se nós tivermos a mesma fé que Jesus teve. Então, essa é a nossa preocupação. No parágrafo 22, o irmão Branham disse: agora, isto é algo que você, em verdade, possui. Não é algo que você imagina que tem. É tão real como saber que anda em seu automóvel. É tão real como saber que você está sentado neste tabernáculo. É tão real como poder ouvir a minha voz. É, portanto, uma substância, não uma imaginação, e nem uma emoção. Muitos confundem a fé com emoção. No momento ali que todos estão empolgados e todos glorificam a Deus, isso atinge a emoção da pessoa. E ela começa a sentir alguns calafrios, mas isso é tudo emoção. E naquele momento, o próprio corpo dopa a pessoa. E talvez ela pare de sentir a dor, talvez ela sinta que está curada, mas foi só uma emoção. Depois ela está na casa dela e volta tudo outra vez. Fé é diferente dessas coisas. Fé não é nem uma emoção e nem uma imaginação. Fé é uma substância. É algo palpável, é algo visível. Isso lhe vem somente por meio de escutar a palavra de Deus, a fé perfeita. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Isso não chega ao ponto onde sua fé não está baseada. Isto então chega ao ponto em que a sua fé não está baseada em um indivíduo. Ou seja, a sua fé não está mais baseada no pastor fulano de tal, no apóstolo fulano de tal. A sua fé não está baseada em nenhum homem, em nenhuma organização. A minha fé está na igreja. Não. A minha fé não está nem em igreja, nem em homem, nem em algum grupo de pessoas. Aquela igreja é muito ungida, a minha fé está naquelas pessoas. Não. Essa não é a fé perfeita. Mas a sua fé está baseada em Deus, porque Deus é a palavra. Sua fé está em Deus, e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. O irmão Branham aqui repetiu várias vezes essa frase. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E mais adiante isso vai ficar bem claro. Ele explica isso muito bem. Eu gostaria de perguntar aos irmãos, qual é a base da estatura do varão perfeito? É a fé. E pelo que nós lemos aqui neste parágrafo, qual que é a base da fé? De onde vem a fé? Nesses parágrafos que foram lidos aqui, que o irmão Branham nos disse. A primeira vocês acertaram, né? Está com medo de falar? Não é possível. Ouvir a palavra de Deus. A base da estatura do varão perfeito é a fé. E qual que é a base da fé? Ouvir a palavra de Deus. Mas durante muitos anos eu entendi essa escritura de maneira errada. E não são poucos aí no mundo religioso que entendem isso de maneira errada. Não é simplesmente ouvir. Não é simplesmente eu ouvir o som aqui com os meus ouvidos. Porque ouvir, qualquer pessoa ouve, até sem querer. Quando esses evangelistas, né, mais corajosos vão pregar dentro dos ônibus, lá em Goiânia, eu fico observando, né? Todo mundo ouve, a não ser aqueles jovens, né, que estão com fone de ouvido. Mas quem não tem fone de ouvido, ouve. Estão ouvindo a palavra de Deus. Mas por que aquilo não gera fé? Todo mundo está cansado de ouvir.
Todo mundo sabe. As pessoas já estão saturadas de tanto ouvir sobre Jesus, sobre a salvação, sobre a cura divina. Mas por que que mesmo ouvindo tanto, eles não têm a fé perfeita? Por que que nós, ouvindo tanto, às vezes não temos essa fé perfeita? É porque não é simplesmente ouvir. Essa palavra que está nessa escritura, que a fé vem pelo ouvir, não é simplesmente o fato de eu escutar que vai me dar essa fé perfeita. Essa palavra ouvir, ela significa viver. Então não é simplesmente eu escutar com os meus ouvidos. É eu escutar, acreditar e praticar aquilo. Isso é ouvir a palavra de Deus. É como a mãe, né, que fica sempre advertindo o filho, né? Não faz isso, não faz isso, não faz isso. O filho não é surdo, ele está ouvindo, mas ele vai lá e faz. Mas ele não ouviu? Ouviu, mas não deu ouvidos. Né? Ele escutou, mas não praticou aquilo que ele ouviu. Então, o que está escrito nessa escritura, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, não é simplesmente entrar por um ouvido e sair pelo outro, né? Como o ditado popular que nós temos. É ouvir e praticar a palavra de Deus. É daí que vem a fé. E aí onde o mundo religioso falha, porque eles acham que é só ouvir, é só o fato de eu escutar. Tá, então eu vou colocar uma mensagem no meu carro e vou ouvir ela. Ouvindo ela eu já vou ter fé. Não é simplesmente ouvir. É ouvir e praticar aquilo que eu ouvi. Todos estão me ouvindo nesse instante, mas nem todos estão escutando realmente ou dando ouvidos ao que eu estou dizendo. Porque nós sabemos que existem 3 classes de crente. Tem uma classe que é genuína, mas tem uma classe que é incrédula e tem uma classe que é manufaturada. E o profeta nos diz que em toda congregação tem essas 3 classes de crente. A classe que é genuína ouve e pratica. Agora, o incrédulo e o manufaturado ouvem, mas não dão ouvidos. E por isso, não tem como ter a fé perfeita. Vocês entendem? Amém? Fica claro dessa forma, né? Não é simplesmente ouvir e escutar, é dar ouvidos. Eu ia fazer uma pegadinha aqui, mas não vou fazer não. Aquela que eu fiz lá na Fazenda Jacaré uma vez. Não sei se todos lembram. Que eu falei, quem está dormindo diz amém. E aí alguns irmãos lá, amém. Estava ouvindo, né? Estava ouvindo, mas não estava dando ouvidos. Eu ia fazer aqui, mas não vou fazer não. Então, ouvir a palavra de Deus é ouvir e colocar em prática. É praticar, é viver. Isso é o que nos dá direito à vida, à fé perfeita. Ouvir é involuntário. Quem tem ouvidos vai escutar. Agora, dar ouvidos é uma escolha. Muitas vezes a gente não tem opção de escolher o que vai ouvir. Né? Muitas pessoas falam, tem ouvido para escutar mesmo, né? Quando ouve uma coisa que não gosta. Agora, dar ouvidos é uma escolha. Então, por aí nós vemos que atingir a fé perfeita é uma questão de escolha. Porque quando eu ouço uma mensagem e pratico aquilo que eu ouvi, eu escolhi praticar. Não foi por obrigação, é uma escolha pessoal. Então, atingir a fé perfeita, irmão, irmã, é uma questão de escolha. É uma questão de escolha. O nosso exemplo de fé, é claro, é Abraão. Então, se eu fosse falar sobre Abraão, o tempo seria pouco. Tudo que nós já sabemos da vida de Abraão, tudo que nós já ouvimos. Abraão é um tema central quando se fala de fé, porque ele é um modelo de fé. Ele é um exemplo na Bíblia sobre a fé. Somente uma coisa sobre a fé de Abraão é que ele ouviu a promessa que Deus fez para ele, que ele seria pai das nações. Ele ouviu, mas depois ele deu ouvidos. Ele escolheu dar ouvidos. Ele escolheu praticar aquela promessa que ele ouviu. E como que ele praticou essa promessa? Crendo nela. Então as pessoas perguntavam e ele dizia, eu vou ser pai
de nações. Da minha carne virá uma nação poderosa. Não importava a idade dele, não importava a idade de Sara. O que importava era a promessa que ele ouviu e a prática que ele estava fazendo daquela promessa. Então é por isso que ele é o nosso exemplo, porque a fé dele foi tão grande que ele ignorou a própria razão, a própria condição dele e a condição de Sara. E nós somos filhos de Abraão? Amém? Será que nós somos filhos de Abraão? Então nós devemos ter a fé com esse mesmo calibre, de chegar ao ponto de ignorar nosso próprio pensamento, a nossa própria lógica. O irmão Brana disse no parágrafo 36, nós podemos ver claramente que os discípulos, no princípio, não tinham esta fé perfeita. Os discípulos de Jesus não a tiveram porque tinham a Cristo caminhando com eles. Então, como eles tinham Cristo caminhando com eles, eles não tinham fé perfeita. Porque, como o profeta disse lá no primeiro parágrafo que eu li, quando você vê, já não é mais fé. Aí já é ciência, aí já é lógica. Então, como eles viam Jesus fazer milagres, então aquilo eles estavam vendo com os olhos, não era com a fé. Porque Jesus ainda estava com eles. Porém, logo foi Cristo neles. E nós estamos estudando muito isso na escola dominical. Porque quando Jesus Cristo estava andando com eles, não era fé, porque eles estavam vendo Jesus fazer milagre. Mas quando Jesus foi glorificado e retornou sobre eles na forma do Espírito Santo, aí já era Cristo neles. Aí muda completamente o quadro. Então você pode ver que é muito difícil ter essa fé perfeita sem ter o Espírito Santo. Porque é Ele quem a traz. Agora, você me faz a pergunta, os discípulos não tinham a fé perfeita? E eu respondo, não. Porque eles se encontravam com um menino afligido com epilepsia e estiveram tratando de expulsar esse demônio do menino, porém não puderam fazê-lo. Logo o pai do menino viu que vinha Jesus e lhe disse, nós temos trazido meu filho ante os teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Se os discípulos tivessem a fé perfeita, teriam expulsado aquele demônio de epilepsia. Mas eles não tinham a fé perfeita ainda. E quando Jesus chegou, levaram o menino até ele. Depois que Jesus curou aquele menino, os discípulos perguntaram a Jesus, por que nós não podemos curar o menino? E Jesus respondeu, por vossa incredulidade. Correto, por causa de vossa incredulidade. Agora recordem, eles tinham o poder. Jesus lhes havia dado o poder para curar os enfermos, ressuscitar os mortos e expulsar demônios, apenas 4 dias antes. Jesus deu o poder para eles expulsarem demônios, deu o poder para eles ressuscitarem mortos 4 dias antes. Mas aí chega com um menino com epilepsia e eles não conseguem expulsar esse demônio, porque não tinham a fé perfeita. Agora, muita atenção nisso que o profeta nos ensina. Eles tinham o poder, porém não tinham a fé para utilizar esse poder. Agora, ali está o tabernáculo Branham e toda a noiva hoje. Aqui nessa situação está o tabernáculo Herói da Fé, de Leopoldo de Bulhões. É ter o poder, mas não ter a fé para executar esse poder. O profeta disse, aí está o tabernáculo Branham, aí está a situação da noiva. É como essa situação dos discípulos. O Espírito Santo está aqui com poder. Você crê nisso? O Espírito Santo está aqui com esse poder. Porém, você não tem a fé para movê-lo. Veio o que eu digo? Se necessita de fé para movê-lo. Então, de nada adianta ter o poder sem ter a fé para mover esse poder. O menino foi levado a Jesus Cristo e Jesus o curou. Mais um milagre que Jesus fez, como aqueles 3 que eu citei no início. Por que Jesus curou esse menino? Porque ele tinha a fé para mover esse poder que ele tinha.
Agora, por que Jesus tinha fé e os discípulos não? É mais um ponto aí onde eu gostaria de perguntar. Eu perguntei agora há pouco, né, qual que é a base para a fé? E vocês disseram a palavra. Por que Jesus tinha essa fé perfeita, mas os discípulos não tinham? Logo no início aí, o pastor Wilson nos disse que nós tivemos uma escola dominical muito abençoada. Nós acompanhamos ali em Bonfinópolis. E nessa mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado, nós percebemos, né, que Cristo é a palavra. Ele é a palavra. Quando ele andou aqui nessa terra, ele era a palavra expressa. Tudo que Cristo falava, tudo que Cristo fazia, era a expressão da palavra. Agora, de onde vem a fé mesmo? Ouvir a palavra de Deus. Então, se Jesus era a palavra, ele tinha a fé perfeita. Porque a fé perfeita vem dessa palavra que se ouve. E como ele era, então ele tinha essa fé perfeita. Agora veja onde o profeta vai nos levar, né, desse mesmo raciocínio. Quando a igreja se tornar a palavra, a sua fé fará as mesmas obras que Cristo fez. Então é isso que nós estamos buscando. Como Cristo era a palavra, então tudo que ele fazia, tudo que ele falava, era com base na palavra. Portanto, ele tinha fé perfeita para executar os milagres que ele fazia. Eu gostaria de ler aqui o parágrafo 377, que foi lido hoje de manhã, na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado. Só para nós relembrarmos, o profeta disse: agora, ele santificou com seu espírito e sangue uma igreja, para que ele pudesse fazer com que cada promessa neste último dia fosse revelada. Agora veja, ele pode voltar e pegar o que estes outros companheiros descontinuaram ali, nestes últimos dias, e pelo seu Espírito Santo revelar todo o mistério dos 7 selos. Veja, ele está expressando a si mesmo, Jesus. Esse é o seu propósito. Eis porque ele morreu. Esta é a segunda parte de sua tríplice manifestação. Primeiro, para se expressar em Cristo, logo, se expressar para a igreja. E a mesma coisa hoje. Cristo era a palavra e a igreja se torna a palavra, quando ela deixa a palavra fluir através dela. Amém? Glória a Deus. Isto é glorioso. A igreja deixar a palavra fluir através dela. Quando nós nos tornarmos um com a palavra, nós teremos a fé perfeita. Aleluia. Este é o caminho que nós estamos seguindo. Agora é preciso ouvir. E como nós vimos, ouvir não é só escutar. É ouvir e colocar isto em prática. O irmão Brana faz uma analogia da fé perfeita com o disparo de um cartucho. Ele disse: eu tenho lá na minha casa um cartucho que eu carreguei com a mão, um cartucho carregado manualmente. Eu já vi esse processo, um tio meu carregando um cartucho à mão. Por que o profeta deu essa ênfase que ele carregou o cartucho? É porque quando a pessoa carrega o cartucho, é aí que ela tem certeza mesmo que aquele cartucho não vai falhar, né? Não vai lencar. Porque foi ele que carregou o cartucho, ele colocou a pólvora ali dentro. Não tem condição daquele cartucho vir a falhar. Quando é um cartucho aí feito numa indústria, numa máquina, as máquinas às vezes podem errar ali, faltar alguma coisa e o cartucho falhar. Mas esse cartucho não, foi ele quem carregou. Ele pessoalmente colocou a pólvora ali dentro. E esse cartucho carregado representava o poder que ele tinha para dar aquele tiro. Agora, aquele cartucho carregado em cima da estante não valeria de nada. Podia colocar o tanto de pólvora que ele quisesse lá dentro. Podia fazer com o máximo de capricho. Aquele cartucho ali em cima da estante não valeria de nada. Tanto quanto uma pedra. Esse seria o valor dele. Então ele explica, o cartucho sozinho não tem efeito nenhum. Agora, quando se gera uma faísca dentro do cartucho, aí sim ele pode gerar o tiro, pode gerar a explosão.
Então, muitas vezes, o que nós temos é o cartucho, mas deixamos o cartucho ali guardado, irmão Wilson. Deixamos o cartucho guardado no bolso. E aí ele não adianta de nada. É preciso uma faísca para ativar o poder desse cartucho. Então, essa é a diferença que o profeta nos mostra entre poder e fé. O poder nós temos. A Bíblia, o Espírito Santo, tudo isso nós temos. Esse é o poder. Mas o que falta para chegar à fé perfeita? É ativar esse poder. É essa faísca que está faltando. Ele também fazia analogia com o automóvel, né? De nada adianta um tanque cheio de gasolina se não tiver uma faísca para ativar o motor. Pode ter galões e galões de gasolina. Se aquela bateria não gerar uma faísca, aquilo não vai entrar em combustão e o carro não sai do lugar. A mesma coisa com o cartucho carregado. Pode ter quanta pólvora quiser. Sem a faísca, a fagulha, ele não dispara. Então, o cartucho é o poder e a faísca é a fé perfeita para ativar esse poder. Então, de nada vale o poder sem a ignição. Nós temos esse cartucho, amém? Nós temos esse poder. Então, deixa Deus te dar essa ignição. Deixa Deus te dar essa fagulha que está faltando. Você vai ver o tamanho do tiro que vai deixar Satanás cair de costas. Aleluias. É isso que está faltando. A fé perfeita é a fagulha que ativa a pólvora que nós temos. É o que falta para o posicionamento da igreja. O irmão Brana disse assim no 46. Ele tinha fé no que era. Ele quem? Jesus. Jesus tinha fé no que ele era. Ele era a palavra. E se você é crente, você terá fé no que você é. Se você é crente, você tem fé no que você é. Você é um crente. E se tem fé em Deus, a Bíblia nos diz: mas se o nosso coração nos repreende, então não podemos ter fé. Porém, se o nosso coração não nos repreende, então temos fé, ou seja, confiança em Deus. Isso se encontra em 1 João, capítulo 3, versículo 21. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. Amém? Se o seu coração está em paz com Deus, você tem confiança em Deus. Porém, quando você está fazendo as coisas que não convêm, não pode ter confiança em Deus. Você automaticamente sabe que está errado. Você automaticamente se identifica como pecador ao saber que está errado. Porém, quando o seu coração não lhe repreende e você sabe que é um crente e não há nada entre você e Deus, então você pode pedir o que deseja. E sabe que lhe será concedido, porque é a palavra que lhe foi dada. Assim como foi dado aos discípulos. Então, a única coisa que tem que fazer é ter fé no que é. Tenha fé no que a palavra diz que você é. Tenha fé no que a palavra diz que você é. Aleluias. Isso não nos alegra? Isso nos deixa regozijando. Agora, também nos chama muita atenção, nos dá uma grande responsabilidade. Porque ele tocou num ponto aqui que é a ferida, né? É a ferida que nós temos enquanto estamos aqui presos nesses corpos de carne que nascem em pecado, que vêm ao mundo falando mentiras. A nossa essência, aquilo do qual nós viemos, este corpo, foi do pecado. E enquanto nós estamos aprisionados neste corpo, a nossa alma é como uma águia que está enjaulada neste corpo, então nós estamos sujeitos a alguns erros. E o que o profeta nos diz aqui é que estes erros que nós cometemos nos impede de ter a fé perfeita. Jesus Cristo falou o seguinte: não tendes porque não pedis, e não pedis porque não credes. Ou seja, nós não temos porque nós não pedimos. E por que nós não pedimos? Porque não cremos, não temos a fé. Mas o que está barrando a nossa fé? O que me impede de crer
que Deus vai me dar aquilo que eu estou pedindo? Os meus erros. Então esse é um ponto crucial. É o que eu entendi de mais profundo nesta mensagem até aqui. Que o profeta nos dá essa revelação. É que os nossos erros barram a nossa fé. Eu não estou dizendo, e o profeta também não disse, que para eu conseguir as coisas com Deus, eu vou fazer uma troca. Então, se eu me comportar bem, Deus vai me dar as coisas. Não, não é essa a relação. O que acontece é que quando a pessoa tem erros, estes erros barram a fé da pessoa. Então, esse é o ponto que o profeta toca. Parágrafo 52. O profeta diz: ó irmão, pode você comparar ao cristão de hoje com aqueles cristãos da antiguidade? É uma pergunta. Será que nós podemos comparar os cristãos de hoje? Será que eu posso comparar a mim com aqueles cristãos da antiguidade que morreram nas arenas? Como aqueles discípulos caminhavam no poder do Espírito, movidos pelo Espírito Santo. Eles foram prisioneiros de Cristo. Como pregamos há pouco, prisioneiros da palavra e da vontade de Deus. Não lhes agrada ver uma igreja como esta? Imagine, irmão, uma igreja cheia de prisioneiros de Cristo. Esta é a igreja perfeita. Assim vai suceder, tem que vir. Eu creio que já está em marcha. Amém? Essas palavras do profeta têm que se cumprir em nós. De nós sermos uma igreja de prisioneiros de Cristo, como foi Paulo. Paulo só dava um passo se ele soubesse que Cristo ordenou ele dar aquele passo. Se não soubesse que Cristo ordenou, ele não fazia nada. Isso é ser um prisioneiro. O irmão Branham não adiantava. Se ele não sentisse a aprovação de Deus, ele nem orava por uma pessoa. Ele simplesmente abençoava ali mais ou menos, né? Como nós vemos em várias mensagens. Mas se ele não sentisse, se ele não tivesse tido uma visão anterior, se ele não tivesse aquela convicção de que Deus queria que ele orasse por aquela pessoa, ele não fazia uma oração. Ou seja, prisioneiro de Cristo. A palavra identificou a Jesus pelo que ele era. E agora a mesma palavra nos identifica. Aleluia. Ele disse: se alguém me ama, guardará os meus mandamentos. Como é que se prova o amor? É através das obras. Como é que eu provo que eu amo a Cristo? Guardando os mandamentos. E aqui vem mais uma vez. O que é guardar os mandamentos? É viver a palavra, é ouvir a palavra. É daí que vem a fé. Então não tem segredo. Não é uma coisa difícil de entender. Assim como todo o resto da palavra de Deus, é extremamente simples. O mais simples pode entender isso aqui. E é o que é mais glorioso nesta mensagem. Se alguém diz que me ama e não guarda os meus mandamentos, entre parênteses, o profeta colocou todos os mandamentos, toda a Bíblia, o tal é um mentiroso e a verdade não está nele. Não adianta dizer que eu tenho fé. Não adianta dizer que eu amo a Jesus. Se eu não estou guardando os mandamentos dele, então eu sou um mentiroso. Porque para mostrar o meu amor é através dos frutos da minha vida, da minha obediência à palavra. Então nós já falamos sobre o que é fé perfeita, já falamos sobre o que é a condição para ter a fé perfeita, que é ouvir a palavra, e ouvir é praticar. E o profeta nos falou também sobre a dúvida, que é o contrário da fé. E uma coisa tremenda, que foi novidade também para mim. Aquilo que a fé pode trazer, a dúvida pode tirar. Em seguida, logo em seguida. Lá no parágrafo 72, o irmão Branham diz o seguinte: no livro de Jó, diz, Jó temia. Agora, o que ele temia, isso em realidade aconteceu. O que o trouxe foi o seu temor. A sua fé o havia guardado, porém o seu temor trouxe problemas. Aquele medo que Jó tinha foi o que trouxe problemas.
Ele tinha medo que certa coisa sucedesse, e assim foi. Porém, se ele houvesse estado convencido que não ia suceder, então não haveria sucedido. Entendem? Amém. Foi o temor de Jó, o medo que ele tinha que as coisas acontecessem, que trouxe aquelas coisas sobre ele. Jó temia. Enquanto ele tinha fé, ele estava guardado. Mas quando ele começou a temer, aquilo veio sobre ele. Se você tem medo quando vem pela fila de oração e diz, pois eu simplesmente não tenho a fé suficiente, certamente isso nunca sucederá. Não tenha dúvida disso. Porém, se você sabe que vai suceder, então assim será. É uma substância. Jó temia que essas coisas lhe acontecessem, e assim aconteceu. Se você teme que a sua enfermidade não te deixará, então assim será. Se você tem fé que ela te deixará, assim será. Aleluia. É simples, não é simples? Qualquer pessoa é capaz de entender. Consulte com qualquer médico e você verá que a primeira coisa que ele fará é animar a sua confiança no medicamento que ele está lhe dando. Então veja como até no natural isto faz efeito. Se você toma um remédio duvidando daquele remédio, ele não vai fazer efeito. Que coisa. Então o médico, na própria consulta, ele tenta fazer o paciente crer no remédio. O profeta disse, não adianta tomar um remédio sem crer nele. No fim das contas, o que nos cura, o que nos sara é sempre a fé. Seja através de uma oração, seja através de um remédio, seja através de um ídolo. Os idólatras se ajoelham aos pés de um santo, mas é através da fé que eles poderiam receber uma cura. Se você não tem confiança no remédio, então é melhor deixá-lo. Então o que é? É a sua fé que cura, sempre é a fé. Nós vamos ler aqui o caso de dúvida que aconteceu, né? Para mim o mais incrível que tem é lá em Mateus, capítulo 14, do versículo 25 até o 31. Nós já estamos encerrando. Vamos ver aqui bem nítida a diferença entre a fé e a dúvida. E nós vamos entender o perigo que é duvidar de algo que a fé trouxe. Mateus 14, versículo 25 até o 31. No versículo 25, São Mateus relata: Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Aquele milagre que nós falamos lá no início, né? Desafiando as leis da física. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Pedro era sempre o que destacava. Toda vez que Jesus fazia uma coisa sobrenatural, era o Pedro que colocava a coisa em ação, né? Aí Pedro só acreditava vendo, ele viu Jesus caminhar, falou, não, agora eu quero fazer a mesma coisa. Se é o Senhor mesmo, então manda eu ir ter contigo. Olha o que acontece aí no versículo 29. Ele disse, vem. Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. Logo, Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse, homem de pouca fé, por que duvidaste? Nós podemos imaginar que Pedro deu uns 3 ou 4 passos em cima da água. Enquanto ele estava andando, a coisa estava tudo bem, estava indo tudo bem. Mas quando ele começou a reparar no vento, começou a reparar nas ondas, aquilo trouxe medo. E o medo gerou nele a dúvida. E a dúvida tirou aquilo que a fé trouxe. Aconteceu com Pedro. Pode acontecer com qualquer um de nós. Lá no parágrafo 75, o profeta explica para nós, né?
O que lhe entrou à mente? Primeiro foi: eu vou caminhar porque a palavra me disse que eu caminhasse. Em segundo lugar, ele olhou os sintomas. Esse foi o erro de Pedro. Olhou para os sintomas. Ele olhou o mar, observou o tamanho das ondas e teve medo, e nisso começou a afundar-se. O que temeu, isto mesmo sucedeu. A mesma coisa com Jó, se vocês se lembram, né? O que ele creu, isto sucedeu. Quando ele creu que podia caminhar, caminhou. Porém, quando teve medo em sua crença, então a substância lhe deixou. Como a fé é uma substância, quando a dúvida entra, a substância da fé nos deixa. Ele, todavia, professava sua fé, porém, não tinha a substância. A substância haveria atravessado por cima dessas ondas brancas até chegar a Jesus. Isto é, se houvesse tido a fé perfeita, porém, ele não a teve. No princípio ele teve e pensou que tinha, estava disposto a sair. A palavra me tem dito que eu faça isso, tem que suceder. Ele desceu do barco e se arrancou. Então, na emoção ali do momento, na empolgação de Jesus ter chamado, ele creu e teve a fé. Desceu do barco e começou a andar. Ele não pensou em quão contrárias eram as ondas. Ele não deixou que isso lhe entrasse na mente. Agora, quando você se põe a pensar, bom, pois a verdade é que eu tenho estado enfermo por tanto tempo, ou seja, essa enfermidade nunca me deixou até hoje, começa a entrar a dúvida. Ali já lançou a perder tudo. É melhor que volte para o barco. Ou seja, quando começou a duvidar, era melhor ele ter voltado para trás, em vez de ter afundado ali. E Jesus ainda o admoestou, né? Disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Vamos fazer uma pequena oração nesse instante. Nosso amado Deus, graças te damos, ó Pai, pela tua palavra, e vemos quão pequeno nós somos diante desses exemplos que o Senhor tem nesta Sagrada Escritura. Pai Celestial, talvez hajam muitos Pedros aqui nesta noite, sendo desafiados pelo vento, sendo desafiados pelas ondas. Pai, acrescenta a nossa fé, para nós darmos esses passos sobre a água, para vencer esses problemas, ó Deus, vencer a dúvida, vencer a incredulidade. Ajuda-nos, Senhor, a ouvir a Tua palavra, isto é, praticar a Tua palavra. Retira, Senhor, tudo aquilo que bloqueia a nossa fé. Nos unge com Teu Espírito Santo, que é o poder do Senhor, e que o Senhor nos ajude a evitar os erros, as falhas, para que quando necessitarmos, em oração, a nossa fé perfeita não seja bloqueada pelas nossas obras. Nós todos necessitamos disso nesta noite, ó Deus. Nós necessitamos do Senhor. Por isso te pedimos, desde já te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Que Deus continue vos abençoando. Amém? Pastor Wilson. Que Deus nos ajude a não ser só ouvinte, porque não adianta nada, né? Ser só ouvinte, mas ser praticante. É muita coisa, né? Se a gente fosse falar, que eu escrevi aqui, aquilo que a fé traz, a dúvida pode levar. E o diabo é o pregador da dúvida. Mas Cristo é o pregador da fé. Aleluia. Vamos ficar de pé. Não temos que comentar mais nada. Foi muito, muito bom. Quem foi abençoado, diga amém. Amém. Eu fui ricamente abençoado. Abençoe seu irmão. E até quinta-feira nós estaremos aqui novamente. Que Deus recompense Modair Henrique. Deus continue o abençoando.